Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 4, versículo 2 em diante. Na realidade, só vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A Bíblia nos apresenta que poucos homens na história tiveram o privilégio, a oportunidade de contemplar o trono de Deus. O incrível é que a visão que eles descrevem que tiveram são semelhantes, apesar de viverem em épocas diferentes, regiões diferentes, culturas, tempos e períodos diferentes, a visão é a mesma. Esses homens que tiveram esse privilégio foram os profetas Isaías, profeta Daniel, o profeta Ezequiel e o profeta João, que agora se encontra exilado na ilha de Patmos. É o último apóstolo que se encontra agora totalmente enclausurado para não exercer a sua influência cristã. E nesse momento em que ele se encontra na ilha de Patmos, ele é arrebatado em espírito aos céus. E lá no céu ele se depara com um trono revestido de glória, de poder, de formosura, de majestade, um alto e sublime trono, e ele percebe que aquele trono está ocupado por alguém. Ele não consegue contemplar nitidamente, de fato não há como descrever com perfeição a glória de Deus, é algo inenarrável, imponderável, inimaginável, inefável, indescritível. Então ele apresenta diante da sua percepção, e ele faz uma comparação que você vai perceber nesse texto que nós lemos de 3 pedras. Ele vai citar o jáspio, o sardônio e a esmeralda. Essas 3 pedras que ele encontra no trono de Deus. E essas 3 pedras não estão lá por acaso, tem todo um ensinamento para as nossas vidas. Porque trono é lugar de autoridade, trono é lugar de poder, e trono também é lugar de julgamento. E eu queria hoje partilhar aqui convosco sobre a visão do trono de Deus que João teve na ilha de Patmos. Ele viu a autoridade, gostaria de ter tempo para descrever, isso fica para um outro dia, se assim Deus permitir. Ele viu as honras que os seres celestiais prestavam diante daquele trono. Gostaria também de um dia, sabe Deus quando, se terei essa oportunidade de também descrever, mas aqui eu queria falar sobre a visão que ele teve do julgamento. A visão do trono de Deus. Não vou falar sobre a autoridade, não vou falar sobre as honras que havia no trono, mas vou falar sobre o julgamento. E esse julgamento é representado por essas 3 pedras. A primeira pedra é jaspe, é uma pedra branca, muito comum na região, nos tempos bíblicos, naquela geografia. E esta pedra jasper da cor branca, ela representa a santidade e a pureza de Deus. Eu vou logo entregar os pontos para não guardar muito mistério. Depois vem a pedra, o sardônio, que ela é uma pedra rubro, uma pedra vermelha, que representa a justiça e o juízo, a ira divina. E depois vem a pedra esmeralda, uma pedra verde que vai representar a graça e a misericórdia de Deus.
Foi isso que João viu no trono, e ele faz questão de descrever que aquele trono de julgamento terá essas 3 pedras. E o interessante é que o relato bíblico nos apresenta que um dia todos os seres estarão diante do trono. Todos os seres, os vivos e os mortos também. Nesse dia a morte vai ter que devolver todos aqueles que um dia ela tragou. Não me pergunte como, mas o mar vai ter que vomitar. E a terra vai simplesmente trazer de volta todos aqueles que ela um dia consumiu. Esse é um dos maiores mistérios. E todos os vivos e mortos, grandes e pequenos, homens e mulheres, cultos e leigos, ricos, pobres, escravos, livres, estarão diante de Deus para ser julgado. Eu fico aqui, permita-me parafrasear, especular. Eu fico aqui imaginando como vai ser esse dia, porque a Bíblia diz que todo olho verá. E quem nasceu cego? E quem perdeu a visão? Aquele dia, a visão de todos que um dia foi, de alguma forma, comprometida, será restaurada para que eles possam contemplar o trono de Deus. A Bíblia não diz que somente todos os olhos verão. A Bíblia vai além. Ela diz que todas as línguas professarão. E aqueles que nasceram mudo, que não podem falhar, que têm uma limitação, como isso vai acontecer? Imagine todos os dialetos, idiomas, de todas as culturas, raças, clãs, etnias, nações, espalhada sobre o globo terrestre. Naqueles dias todos vão confessar diante do trono. Que milagre extraordinário, né? Mas não somente ver, não somente falar, como todos vão se ajoelhar diante do trono. Até mesmo quem nasceu com alguma limitação física, com alguma paralisia, que de repente nasceu coxo ou perdeu as pernas, naquele dia as pernas vão se regenerar, para que todos possam se ajoelhar. E se alguém resistir, Deus simplesmente vai romper com os ligamentos do seu joelho. Mas seja ele ateu, seja lá o que for, à toa, vai ter que, de um jeito ou de outro, todos vão se ajoelhar. E eu creio, meu irmão, isso não é fábula nem utopia. Isso é palavra de vida, é palavra de salvação. Se tudo que Deus disse já se cumpriu, não há como duvidar das coisas que ainda estão prestes a acontecer. A palavra de Deus não falha, ao ponto que Cristo diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para todo sempre. A visão do trono, e agora no aspecto do julgamento, todos os homens, todos os seres, aqueles os mais famosos, ou simplesmente aqueles que viveram no anonimato, todos estarão diante de Deus. Todos, sem exceções, todos estarão diante de Deus, diante desse trono. E aí eu percebo que essas 3 pedras, o julgamento como será? Primeiro, a pedra de jaspe representa a santidade e a pureza de Deus. Em Isaías capítulo 6, os anjos voam, a santidade de Deus é tão grande que os anjos cobrem sua face. Eles têm 6 asas, cobrem os seus pés, com 2 eles voam. E eles olham um para o outro, eles não olham para Deus que está acima deles. E eles declaram um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja o temor reverencial dos anjos, eles não ousam olhar para Deus. Aí começa a dizer um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a palavra santo vem de kadosh, separado. Ou seja, que Deus não se contamina, Deus não se mistura, Deus não permite ser maculado, Deus não suja, não se mancha, Deus não peca. Essa pedra de jaspe representa a santidade de Deus, que o trono será baseado em pureza e será baseado em santidade. Um dia um jovem me procurou e estava fazendo coisas erradas, ele estava esquentando a carteira,
e ele estava usando aquela filosofia pragmática, né? O importante é dar certo. Muita gente governa a sua vida dessa forma, seguindo os passos do filósofo John Locke, né? Que os fins justificam o meio, não importa o processo, desde que no final dê tudo certo. Se der tudo certo, então está tudo bem. E muita gente faz isso. Aí chegou para mim, apresentou essa situação, disse: você está errado. E ele disse: mas pastor, o mundo é dos espertos, pastor. E eu disse: você tem razão. Você tem toda razão, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos. E só quem viver em santidade com Deus poderá subir aos céus. Você é livre para escolher o que você quiser, mas eu não quero viver nesse mundo para sempre. Eu quero viver na certeza que um dia eu vou me encontrar com meu Deus. E para isso eu preciso ser santo. Agora, entenda em nome de Jesus, aproveitando o ensejo que tem tantos visitantes, não entenda a santidade com legalismo moralista. Porque a classe que Jesus mais reprovou e abominou foi dos religiosos do seu tempo. Não confunda santidade com religiosidade. A santidade, essa falsa e suposta santidade, ela lhe ensina a se isolar. Jesus não, ele nos ensina a nos envolver. Eis que vos envio como ovelhas perante os lobos. Seja simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Se envolver. Jesus olha para os seus discípulos e diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, torno a repetir. Se o propósito de Deus fosse simplesmente te salvar, no momento que você abrisse seu coração e levantasse sua mão e declarasse com seus lábios que aceita Jesus como Senhor, ele te arrebatava para o céu. Não seria nenhuma dificuldade, né? Se assim fosse, quando eu estivesse fazendo batismo, eu deixava a pessoa lá embaixo, eu não deixava ela voltar. Imagine, né? Tinha um sujeito aqui que dava vontade de ficar lá. Fica, miséria. Mas Deus quer que nós venhamos viver e a partir de nós, da nossa vida, do nosso testemunho, apresentar Cristo vivo às pessoas. Por isso que os anjos não pregam o Evangelho. Porque eles não têm o que nós temos. Nós não temos muitas coisas que eles têm e podem. Mas eles não têm algo que nós temos. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Os anjos são poliglotas, falam qualquer idioma, qualquer dialeto. Isso é incrível. Tem domínio total da ciência, tem conhecimento de tudo. Tem o poder de se teletransportar, de repente está aqui na ilha de Paulo Afonso, de repente está na ilha de Madagascar. Olha que coisa maravilhosa. Né? Tem esse poder de se teletransportar. Mas os anjos não têm o que você tem, meu irmão. Sabe o que é? O poder do testemunho. A autoridade de sentar ao lado de uma pessoa e dizer a ela: eu era assim, até o dia que eu tive um encontro com Cristo Jesus. Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu ser, Ele mudou a minha vida. Os anjos jamais poderiam chegar diante de um alcoólatra, diante de um drogado e dizer: há esperança para você, porque a primeira coisa que eles iam fazer era retrucar e dizer: ah, você fala isso porque você não vive os dramas, os dilemas, os instintos, as inclinações carnais que nós sofremos, porque não é fácil, as tentações são diárias. Mas o poder do testemunho que nós temos é que faz toda a diferença. E Deus, Ele quer nos usar nesse sentido, nesse aspecto. Não basta somente vir até Ele, é necessário ir por Ele. E aí, aquilo que a gente sempre diz, né? A vocação do cristão é tríplice. É salvo, santo e servo. Deus nos chamou para a salvação, para a santidade e para o serviço. São os 3 S. Mas as pessoas estão entendendo tudo errado. Elas estão entendendo os 3 S de uma outra forma. Salvo, sentado e satisfeito. Já que eu estou salvo, eu vou sentar e ficar satisfeito. Não, Deus quer te usar, meu irmão. E para que você seja usado por Deus, você tem que entender
Como dizia o meu professor Ivanildo, que foi levado para as alturas, foi o patrono da nossa turma, um sábio ancião. Ele dizia sempre o seguinte: Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Você quer ser usado por Deus? Então se separe. Se separe com esse propósito. Não é se isolar no mosteiro e ficar fazendo meditações e yoga, não. É conviver no meio da sociedade como um lírio que é capaz de nascer no meio do pântano e não se contaminar com as sujeiras ao seu redor. É ser capaz de ser como uma garça que caça em meio à lama, mas não suja a sua plumagem. É ter essa graça de viver no meio desse mundo, mas sendo luz, porque Jesus nos chamou para ser luz não luz da luz, mas luz do mundo. E não importa o tamanho da luz, ela sempre fará a diferença no meio das trevas. O trono de Deus é revestido de jaspe, uma pedra branca que representa santidade e pureza. Deus é santo, Deus é puro, e ninguém poderá estar diante de Deus se não tiver um coração santo, um coração puro. E é evidente que essa santidade, essa pureza não vem mediante aos méritos humanos, vem mediante a confiança naquele que é poderoso para nos purificar, poderoso para nos consagrar, poderoso para nos limpar. Se você quer estar diante do trono de Deus e nesse trono ser julgado para a vida, você precisa lavar suas vestiduras com o sangue do Cordeiro e permitir que suas vestes sejam mais alvas do que a neve, mais alvas do que a lã. Então a primeira verdade é santidade. Deus vai nos cobrar disso. Segunda verdade é o sardônio, que é a cor vermelha, que representa, sabe o quê? O juízo de Deus, a justiça de Deus. E para quem não sabe, a ira de Deus. O trono de Deus tem santidade e agora tem justiça. Eu me preocupo com essa geração da divinização do amor. Tem até um sujeito que canta uma canção, diz bem assim: considero justa toda forma de amar. Né? Lembra desse sujeito, né? Considero justa toda forma de amor. Parece que tudo em nome do amor é válido. Parece que tudo em nome do amor é natural. Deixa eu te dizer uma coisa: o amor não anula a verdade. E a verdade nunca vai poder contrariar a justiça de Deus. Deus é amor? Sim! Deus é amor. Mas uma das manifestações do amor é justamente a ira de Deus. É o juízo de Deus. É a justiça de Deus. Se Deus é como as pessoas estão fazendo, romanceando o Evangelho, aí eu pergunto a você: aonde você viu Deus fazer complacência com o pecado? Deus expulsou 1/3 dos anjos nos céus por causa do pecado. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por causa do pecado. Deus expulsou reis do trono, sacerdotes do templo, profetas por causa do pecado. Deus não faz complacência com o pecado. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus zeloso. E dura coisas é cair nas mãos do Deus terrível. É isso que a Bíblia diz. Como é que você descreve Deus? Bom, a Bíblia descreve Deus como um Deus terrível quando tu tiras. Terrível quando tiras. Agora, nós estamos no século 21, né? Na pós-modernidade, né? Nos tempos odiernos, né? E falar em pecado, dia de hoje, não está em moda, né? Não é a tendência do momento. E aí as pessoas não querem, em nome do politicamente correto, né, ferir ninguém, confrontar ninguém, constranger ninguém. Martinho Lutero, antes da reforma, ele disse: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. John Hus chegou a dizer: prefiro ofendê-los com a verdade do que iludi-los com a mentira. Aí eu pergunto a você, olhe bem para mim, você deseja a verdade dos políticos, faz bem.
você deseja a verdade dos farmacêuticos quando vai comprar um medicamento, você deseja a verdade do médico, você deseja ouvir a verdade do seu advogado, você deseja ouvir a verdade do seu patrão, você deseja ouvir a verdade dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge, não importa quão terrível seja a verdade, você deseja a verdade. Agora vem cá, por que dos altares você não quer ouvir a verdade? E aí a gente vive nessa era da motivação, onde as pessoas estão pregando palavras de autoajuda, mas não estão recorrendo à ajuda que vem do alto. E aí os pastores estão se tornando coach, estão se tornando palestrantes motivacionais, e a verdade não tem sido pregada. Não tem sido anunciada, e o trono de Deus é baseado em justiça, é baseado em juízo, é baseado em ira. Deixa eu te dizer uma coisa, com todo amor, coloca amor nas minhas palavras. Aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, vai ter que encará-lo um dia como seu juiz. Dá para pensar um pouco sobre o que é isso? Porque ele veio ao mundo para salvar os pecadores, mas ele voltará para buscar aqueles que se arrependeram. E quando ele voltar, sabe o que é que Jesus vai fazer? Separar o joio do trigo, o bode das ovelhas, e uns para a vida eterna, outros para a morte, tormento eterno. Dá para imaginar o que é isso? Podemos brincar com isso? Não, não podemos. O trono de Deus é revestido de sardônio, ou seja, uma pedra vermelha que representa a sua justiça, seu juízo, a sua ira. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Você pode viver sem Jesus, meu irmão. Você pode escolher hoje viver sem Jesus, mas deixa eu te dizer uma verdade, vai ser terrível morrer sem Ele. Sabe aquele ladrão na cruz? Quando ele olha para Cristo e reconhece que aquele que está desfigurado, arrebentado, todo ensanguentado, é um rei. E ele não se envergonha, também não tinha nada a perder. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que aquele homem pendurado no madeiro tinha um reino, e que esse reino não é desse mundo. E ele não teve vergonha de, no último suspiro, reconhecer e rogar para participar daquele reino. O que é que Jesus disse a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o primeiro a entrar no céu é um ladrão. Que loucura, né? Um ladrão convertido, né? Primeiro a entrar no céu. Pastor Eloy, um dos fundadores dessa igreja, pai do pastor, pai da nossa irmã, a diaconisa Gisélia, que aqui está conosco, ele me disse uma vez: pastor Sidney, o céu vai ser um lugar de muita surpresa. E eu parei para ouvir. Ele disse: muita gente que a gente pensava que iria estar, não estará. E muita gente que a gente tinha certeza que não estaria, de repente estará. Vai ser um lugar de muita surpresa, porque Jesus disse: muitas meretrizes, publicanos, antecederão no reino de Deus os religiosos, por causa do legalismo e do moralismo. Porém, a justiça de Deus será estabelecida. Eu sempre digo que no céu haverá umas surpresas, né? E a maior surpresa que haverá no céu, sabe qual é? É quando você perceber que você chegou lá. Ufa! Eu cheguei. A gente vai ter essa surpresa de procurar algumas pessoas. Primeira surpresa, a gente vai ter a surpresa de procurar algumas pessoas e não encontrar. E diz: meu Deus, não encontrei fulano, cicrano. Vamos ter a surpresa de encontrar pessoas que nunca imaginávamos que de repente poderiam ser salvos e através da graça e da misericórdia serão. Aí você aqui, uau, como Deus é bom. E a terceira maior surpresa é quando de repente você cair em si e dizer:
Graças a Deus, pela graça, pelo amor imensurável do meu Senhor, eu estou aqui. Mas, meu querido, existe uma outra pedra, a pedra esmeralda. E a pedra esmeralda realmente representa a graça e a misericórdia de Deus. Se essa surpresa vier a nos atingir, a nos alcançar, ao ponto de dizermos, estou aqui, quem estiver no céu terá certeza de uma coisa, eu estou aqui, mas eu não mereço estar. E quem estiver no inferno vai ter plena consciência e vai dizer, eu estou aqui, mas eu sei que eu mereço estar. Porque diante de Deus todos os homens são indesculpáveis. E a Bíblia nos apresenta esse alto, sublime trono, revestido de glória, de majestade, de formosura. Apresenta a autoridade que há através do trono, onde os anjos ao redor o adoram. Onde existe a honra dos 24 anciãos, mas existem os julgamentos que serão estabelecidos naquele lugar. E esses julgamentos são estabelecidos na santidade, na justiça e na misericórdia. Você quer se relacionar com Deus, você tem que reconhecer que Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele é misericordioso. Essa é a revelação que João teve na ilha de Patmos e que Deus disse, escreve, porque aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer saber? Eu não sei quando Jesus vai voltar. E não ouso prever, prognosticar. Mas Jesus pode voltar para mim a qualquer hora. Jesus pode voltar para você a qualquer momento, a qualquer dia. Nós não temos controle sobre a nossa vida e nós não sabemos o que será do amanhã. Mas eu te pergunto, e se de repente por algum motivo, por alguma circunstância, você se deparar diante desse trono de Deus, onde Deus vai te julgar através da santidade, onde Deus vai te julgar através da justiça, onde Deus vai te julgar através da misericórdia. Eu te pergunto, você estaria preparado? Não precisa responder, evidentemente, uma pergunta retórica. Mas você sabia que por diversas vezes Deus disse à nação de Israel e à sua igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Por diversas vezes Deus nos exortou a estarmos preparados. Justamente por não termos ciência e domínio e controle nenhum, devemos viver preparado. Porque, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe purgatório não, viu? Não existe estado intermediário. Não existe um lugar que você possa purgar os seus pecados. Biblicamente não existe. Não há menção nenhuma entre Gênesis e Apocalipse de um lugar que você possa purgar os seus pecados para depois ir para o céu. Depois do trono, em que foi estabelecida a sentença final do Rei dos Reis, o que for determinado será estabelecido para todo sempre e ninguém mais poderá alterar. Quem está no inferno não poderá ir para o céu, assim como quem estiver no céu não poderá descer ao inferno. Foi estabelecido o ultimato, o veredito final do Senhor Jesus, assentado no trono. Agora, deixa eu ler para você o primeiro versículo que eu não li. Capítulo 4, primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei
o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se achava assentado é semelhante no aspecto de pedra, de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Eu volto ao primeiro versículo para dizer: e olhei e vi uma porta aberta no céu. Ele estava na ilha de Patmos e todas as portas da terra estavam fechadas. Todas as portas da terra estavam fechadas. Deus tira ele da ilha de Patmos e agora o leva à sala do trono. E a primeira coisa que ele vê é uma porta aberta. Essa porta ainda está aberta. E essa porta tem nome. Ele mesmo que diz: eu sou a porta. A porta por onde as ovelhas entram. Eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. Você sabe a sensação de quando se fecha a porta? De vez em quando eu assisto uns vídeos na internet que as pessoas estavam naquele dia programada para fazer o vestibular. Aí por causa de alguns segundos, alguns minutos, aquelas portas se fecharam. Vocês já viram essas cenas? O desespero das pessoas, a aflição, a agonia. A porta estava o tempo todo aberta. Hoje assim que eu entrei na igreja, teve uma pessoa que me falou: pastor, fui votar hoje, mas eu esqueci que era às 16 horas. Cheguei lá às 16 e pouco, as portas já tinham fechado, não tinha mais como entrar. Há um limite de tolerância. Há um limite de tolerância. Há um limite de tolerância. A porta ainda está aberta, mas um dia essas portas se fecharão. E é incrível como Deus faz, que Deus nos deixou um exemplo extraordinário. Deixa eu te dizer um exemplo desse. Noé pregou 40 anos e durante 40 anos as portas da sua arca esteve aberta. Mas houve um dia que Deus disse: entra, Noé, com tua família, e fecha a porta. Noé fechou a porta pelo lado de dentro. E a Bíblia nos diz que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Isso significa que quem está do lado de dentro poderia até sair, mas quem estava do lado de fora não poderia entrar. E quando ocorreu o dilúvio, as pessoas simplesmente batiam desesperada. Noé, abram essa porta, Noé, abre essa porta, Noé, abre essa porta. E Noé dizia: eu não posso fazer mais nada porque eu fechei do lado de dentro. Porém, Deus fechou do lado de fora. Não há mais nada para fazer. João teve a visão e a primeira coisa que ele viu é uma porta aberta no céu. Essa é a porta da graça, e a Bíblia nos diz que um dia essa porta se fechará. E quando essa porta se fechar, meu irmão, não há mais quem possa abrir essa porta. Não há mais quem possa abrir essa porta. Eu quero trazer esta palavra hoje aqui, na responsabilidade de um profeta de Deus, que anuncia os preceitos do Senhor, trazendo direcionamento àqueles que ouvem a voz do Espírito. Aquele que tiver ouvido, ouça. As portas estão abertas, mas no dia que essas portas se fecharem, não haverá mais quem possa abrir essas portas. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não petrifique o teu coração. Não deixe o seu coração empedernido, mas abre o seu coração. Através da visão de João, eu posso ter essa mesma visão. Olhos não viram,
ouvidos não viram, nunca penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para os seus, mas através do seu Espírito, ele nos revelou. E através do Espírito de Deus, nós temos revelação que existe um trono. E que existe alguém assentado nesse trono. Ele reina, ele governa em santidade, em justiça, em misericórdia. E eu quero estar debaixo do seu reino. Eu não sei até quando os reinos da terra permanecerão, mas todos os reinos estão debaixo da jurisdição daquele que reina e daquele que governa. O mundo não é governado através de Barack Obama, de Donald Trump. O mundo não é foi governado nosso país através de Dilma Rousseff, através de Jair Bolsonaro. Mas há um Deus que governa. O trono representa glória, poder, domínio, representa autoridade. E João, exilado na ilha de Patmos, ele teve a visão de ver um trono ocupado e saber que o seu Deus governa, que o seu Deus reina com todo o poder, com toda a autoridade. Ainda que os poderes dessa terra sejam abalados, há um trono no céu. Há um Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, revestido de todo poder, formosura e majestade. E a esse Deus eu sirvo. Eu sirvo a esse Deus grandioso, poderoso, formoso, majestoso. É esse Deus que nós servimos. E quer saber? Serviremos para sempre, porque o seu trono não tem fim, o seu reino é para todo sempre. Amém?